Nós vamos agora continuar com o professor Gutenberg Guerra, quer dizer, last but not least, não é? É engenheiro agrónomo, professor associado do Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazónicas do Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Pará, em Belém do Pará, Brasil. Quando o PowerPoint estiver aberto. Não está aberto? Tens que pôr? Então, Sim. avançar, portanto, uma informação, porque o professor Gutenberg é assim uma pessoa muito comedida e muito reservada. De facto, o programa que ele traz de pós-doutoramento é precisamente aquele que a Ana Maria enunciou, que é fazer essa recolha, digamos assim, virtual da coleção toda, que está dispersa. Portanto, esse é mesmo o desiderato do trabalho dele. Aliás, já é uma coisa que ele vem fazendo há muitos anos, já estadiou muito tempo em Londres e em Paris, mais do que um ano, em Nova Iorque, etc. Portanto, a ideia é fazer mesmo isso, portanto, o levantamento todo, o contacto com as instituições, com os investigadores, etc., para se fazer esse, digamos, online, esta coleção, portanto, recompor a coleção, e isto, portanto, é um dos passos que estamos agora a dar nesse sentido. Evidentemente que toda a gente vai ser chamada a contribuir e reconstituir o perfil e o percurso do Alexandre Rodrigues Ferreira na sua perspectiva global de cientista, de estudioso, de sábio, de economista, portanto, ecologista, etc. Portanto, é mesmo o que ele está aqui a fazer, é o princípio disso. Portanto, muito obrigada, professor Gutenberg. Para mim é uma honra que me tenha escolhido para fazermos esta parceria. Sinto-me muito gratificada com isto e esperemos que seja apenas a semente do que vem por aí, de uma grande árvore cheia de frutos. Muito obrigada. E se quiser adiantar alguma coisa sobre as publicações, o que está previsto... Pois eu estou muito contente de a gente ter conseguido chegar num encontro como esse, por exemplo, embora ainda tenha mais um mês aqui, e tenha bastante material, né, para a gente. Eu tenho mais coisa a ler e a aprender e a propor, né, no sentido de que a gente possa ter um grupo que seja de referência das buscas sobre Alexandre Rodrigues Ferreira, porque a gente vê, inclusive acho que meu caminho foi bastante encurtado, porque da importância dele, da obra dele, do que foi feito por ele, e isso num contexto que a gente pode... que ficou claro aqui também, que é um contexto político, de uma política de Estado, de um Estado inteligente, que faz investimentos inteligentes, produtivos, né, historicamente muito fortes, e que ajudam a gente a fazer novas leituras sobre toda essa relação Brasil-Portugal, que eu pessoalmente me sinto bastante enriquecido e, como diria minha mãe, desasnado, né? Porque aprendi bastante, e nós no Brasil temos muito preconceito nessa relação Brasil-Portugal. Eu acho que isso se desfaz justamente na vivência, e essa vivência para mim tem sido muito rica. Eu preparei um PowerPoint que não é tão elaborado, porque não domino esses recursos, né, da informática, mas tentei fazer uma coisa que acho que vai ser encurtada, porque muitas coisas já foram ditas aqui. Mas eu me propus a fazer uma leitura da obra do Alexandre Rodrigues Ferreira, tanto no contexto colonial quanto no contexto contemporâneo. Eu acho que tem... Bom, a professora Adelina mesmo adiantou várias coisas, e dessas viagens filosóficas promovidas pelo governo português, é importante que seja dito, foi o governo português quem promoveu e que armou e que articulou e financiou, caríssima, né? E teve engajamento de doutores formados em Coimbra. E aqui eu tenho que dizer que é um elemento de sensibilização para a gente, porque o fato de nascer no Brasil é importantíssimo para nós. Quer dizer, mesmo que o Brasil fosse colônia portuguesa e que não houvesse esse sentimento nas pessoas na época, e depois a gente teve rupturas políticas que levaram a essas divergências, a um certo clima de animosidade e que eu acho de incompreensão, mas o fato de serem brasileiros, 4 dessas pessoas, é muito importante. 2 baianos, da mesma terra onde eu nasci, né, Salvador, que era a capital do país até bem pouco antes das viagens serem feitas, e que é um elemento importante, e 2 cariocas, que são da então capital do país. Então, e essa relação de um aprendizado em Coimbra
E mais do que isso, um aprendizado não só para fazer ciência, como também para fazer parte da administração portuguesa, ou seja, mostrando um nível de interação que era muito forte, que eu acho que não pode ser negado e tem que ser resgatado sem o peso da culpa, das dissensões políticas que tivemos ao longo de nossa história. Então, acho que isso são elementos muito importantes. Nenhum dessas pessoas voltaram para o Brasil. Eles morrem, eles são integrados na sociedade portuguesa, na sociedade colonial, e isso é muito importante. Eu acho que do termo viagens filosóficas também tinha que resgatar uma coisa, porque isso faz parte de um esforço, em particular do nosso núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural, que criamos 2 cursos de agronomia na Transamazônica, com a preocupação fundamental, que era a de fazendo uma leitura crítica sobre como se faz agricultura na modernidade, fazer uma agricultura que seja mais ajustada às condições da Amazônia e do meio ambiente. Quer dizer, então os elementos ambientais no fazer agricultura e os elementos de consideração sobre o que seria uma agricultura feita por camponeses, ou seja, por agricultores familiares, são 2 elementos fundamentais dos cursos que foram criados e do qual eu estou engajado. E isso, para se fazer isso, nós temos que tivemos que reorientar os nossos currículos e disputar, inclusive, a aprovação deles com uma carga maior de humanidades, que nas engenharias, e os cursos são de engenharia agronômica, as engenharias foram esvaziadas de humanidade. Elas passaram a ser apenas técnicas de reprodução de conhecimentos sem uma aplicação, digamos assim, sem considerações e sem uma evolução do que é o engenho, do que é a criatividade das pessoas naqueles lugares. Então, se antes os engenheiros da antiguidade, e até um certo ponto, engenheiros e arquitetos, nem se fazia essa distinção dos grandes construtores, por exemplo, eles também eram filósofos. Aliás, se a gente quiser voltar para uma coisa mais moderna, o Niemeyer, que embora fizesse separações muito fortes entre engenharia e urbanismo, por exemplo, mas na fala dele, na criatividade dele, é um filósofo, né? Ele pensa, ele cria, ele propõe coisas que são para o bem-estar e mobilizando o conhecimento de todas as áreas. Essa separação entre as áreas, que é uma coisa da ciência moderna, ela nos levou, a meu ver, a um empobrecimento que os filósofos da ciência, como Alexandre foi formado, não tinham. Por isso que ele fez levantamento em praticamente todas as áreas e tem um conhecimento que é integrado, que é global, no sentido de que tem uma visão mais holística, não é? O contexto da concepção dessas viagens, que é no período pombalino, como já tinha sido dito, né? Embora ocorra fora dele, mas eles acontecem com a mesma inspiração do Pombal, que eu acho que eu não tenho estudado isso, tenho bebido um pouco, tenho procurado ler um pouco a respeito, mas se vê que é uma pessoa que teve uma importância fortíssima, não só para a metrópole, mas também para as colônias, né, na época, e depois para uma definição do que foram esses outros países tornados independentes. O Brasil hoje, aliás, no Brasil também o Pombal ainda é uma figura de inspiração muito forte, né? Depois a preparação dos membros da comissão, que algumas pessoas já falaram aqui, quer dizer, essas pessoas que foram escolhidas para fazer as viagens filosóficas foram pessoas treinadas, foram pessoas preparadas para ir, eram jovens, todos eles eram jovens, com menos de 30 anos, e eles são preparados na escola. Se tinham uma formação escolástica, digamos assim, mais teórica, e não tinham uma formação de campo, passaram a fazer campo. O Alexandre Rodrigues Ferreira passa 5 anos fazendo trabalho de campo, né? E com o que dá uma qualidade na produção dele, e os outros também que foram para os outros lugares são colegas dele em Coimbra e também fazem exercícios de preparação, o que mostra que tem um conteúdo nessas viagens que é muito mais forte do que um conteúdo meramente teórico. Aquilo que é a base da ciência, que é a experimentação, né? Que é a vivência, que é a consciência da construção de um conhecimento na relação entre o abstrato e o concreto, né? E depois a partida para as colônias com credenciais e bem equipados do ponto de vista acadêmico nos padrões da época. Eles levaram biblioteca, levaram, né, bons livros, levaram equipamentos que permitiam a eles de fazer as coletas no melhor padrão que fosse possível e nas condições da época. Em que a Amazônia eu ainda vivo lá e ainda faço minhas incursões para trabalho acadêmico, científico e para as minhas aulas práticas com meus alunos da agronomia, ainda é um ambiente inóspito hoje. Na época, imaginem-se o quanto eles não terão sofrido, mas eles estavam equipados com todas as
comodidades, como diz o Alexandre num dos seus relatórios, quando fala da canoa que foi construída para que ele pudesse ir, né, nessa exposição. A canoa que a Ana Maria explora muito bem. Eu fiquei muito curioso também, não tem uma imagem, não tem uma imagem do Alexandre Rodrigues Ferreira, um retrato. Também não há nenhuma retrato dele, no CC. Pois é, nem ser curioso. E achei muito interessante, Ana, essa Mas tua... atenção, já agora tem que dizerem a bom da verdade. O professor Vítor Genes, quando a Ana Maria disse isso, diz que quando estão a fazer portanto, as visitas guiadas, dizem sempre que esta imagem provavelmente é do Alexandre Rodrigues Ferreira. Ele diz que isto é só para pôr o seu... Mas esse não é só um problema do Alexandre. Eles já dizem quem são... Esse não é só um problema do Alexandre. Já tinha... Chamaram a atenção com o aspecto que há uma alegoria às viagens. Exatamente. E pronto, pensa-se. Agora esteja lá o Dom João VI, nem na alegoria. Esse não é um problema só do Alexandre. Lá no Pará teve a cabanagem e não se tem, por exemplo, Exato, imagens dos nossos, dos cabanos, das lideranças da Revolução Cabana. E... Os outros naturalistas europeus Exato. têm imagens, retratos deles, porque no nosso não tem. Isso é Então. sempre- é Portugal. Mas enfim, nessa canoa tem mais conteúdo de que a imagem parece mostrar, não é? Então, os índios, remeiros, não é? As pessoas, as bandeiras, insígnias, o tamanho dessas canoas e o tipo de madeira eram em geral canoas feitas de uma peça só, né? Então, nós temos um pequeno memorial da navegação lá em Belém que tem umas ubás maravilhosas. E a gente encontra muitas vezes esse tipo de canoas adentrando as comunidades ribeirinhas. Aqui eu fiz algo que, bom, acabou não saindo lá muito bom, mas era um pouco para mostrar, quer dizer, as quatro viagens, né, filosóficas feitas naquele período, e aqui puxando logo a viagem do Alexandre, né, que percorre 39 mil quilômetros. Isso significa quase uma volta ao mundo, né, na circunferência maior da Terra, que é de 40 mil quilômetros. É uma viagem impressionante, e ele faz isso de canoa a pé, atravessando pântanos com água pela cintura, enfrentando mosquito. Quer dizer, é uma viagem penosíssima, né? Então, são 9, quase 10 anos de viagem dentro de condições muito complicadas. Esse mapa eu tirei, aquele círculo que tem ali é de um pessoal que fez um estudo naquela mesma área que andou publicando. Mas é um percurso muito impressionante. O percurso dele é esse percurso em verde e em condições que são realmente até hoje. Aliás, uma das ideias que eu vou propor, não sei se conseguirei realizar, é de fazermos uma viagem dessa numa canoa ligeira. Numa canoa ligeira, porque a professora Adelina uma vez foi convidada para fazer uma visita a Oriximiná numa canoa ligeira. Mas isso seria uma coisa interessante de fazer. Pegarmos um barco com pessoas interessadas nesse tipo de viagem e fazermos essa trajetória, digamos, em um mês, talvez. Né? Isso seria... Hein? É o terceiro seminário. Já fizeram, já houve uma exposição dessa. Isso seria... Pois é, isso é coisa boa. Já fizeram isso, né? Então, pois é. Mas nós voltamos a fazer... eles não querem ir. Tira já o professor Miguel Faria. Vamos te convidar de novo, professor. E o senhor poderá ser um dos nossos... Tem que ser mais comprido. Então vamos. Mas então, para mostrar um pouco isso, aqui é a trajetória da obra, que eu acho que o Vitor já fez, o David fez isso muito bem, mostrou. Eu tentei colocar de uma maneira ilustrada, quer dizer, é aquele período, né, de 1783 a 92, o material vem para Portugal, vem para ajuda, né? Depois, em 1808, na minha pouca habilidade, em 1808 já estava lá, em 1808 ele vai para a França, né? Aqui a gente poderia incluir aquelas outras informações, quer dizer, em 1806 saiu uma parte que foi para Coimbra, né? Na verdade, isso podia ser feito com muito mais força. A partir de 1815, me parece, 1821, começa a voltar de Paris para cá o material. Depois a gente tem uma ida para o Rio de Janeiro, acho que me parece por volta de 1848 ou 58, não é isso? 53. Então, quer dizer, esse é apenas uma parte do que seria isso, mas na verdade isso era para mostrar o nível de dispersão da obra do Alexandre Rodrigues Ferreira é muito grande, seja no mundo, seja mesmo em Portugal, por uma série de razões administrativas, da política interna e tal. A gente ainda tem um certo grau de dispersão interna, mesmo em Portugal.
Daí essa ideia de a gente tentar fazer alguma coisa que seja mais centralizada, no sentido de que essas informações possam ser acessadas, ou que as pessoas tenham pelo menos uma visão, como essa que o David apresentou, uma visão de onde estaria esse material. Aqui eu fiz duas coisas, assim, apenas listei alguns pontos. Essa ilustração não tem nada a ver, apenas porque eu achei bonitinha do ponto de vista visual, mas a ideia era de discutir um pouco o que eu falei para vocês nas viagens filosóficas como estratégias de desenvolvimento político, militar, educacional, científico, tecnológico no contexto do século XVIII, que é o que de fato aconteceu, e várias das pessoas que falaram aqui e me antecederam colocaram isso muito bem. Eu tinha elaborado alguns pontos disso, né, do ponto de vista político, militar e administrativo, a elaboração de uma cartografia atualizada de natureza militar e ou da política administrativa colonial, inclusive com elementos de urbanismo fortemente ligados à defesa da cidade. Isso aparece claramente nesse material. O material que é utilizado, esse material que vem para cá, ele não é um material que vem para museu, é um material que vem para o ensino, para a formação das pessoas, né? Então, de uma maneira muito, muito rica do ponto de vista do aproveitamento. Se esse material hoje, né, por uma série de razões, inclusive pelo uso, né, tem algum nível de degradação, é porque também ele foi usado na formação de muita gente. Isso é uma coisa que a gente não pode perder de perspectiva, daquele ponto de vista do valor, né, de como foi potencializado isso, né? E na formação de intelectuais e administradores ilustrados do governo português na metrópole e nas colônias. Né? Se nós tivemos administradores ilustrados e que fizeram coisas muito interessantes do que nós ainda temos hoje nas nossas cidades, isso se deve a essa formação que foi dada em Coimbra, né, e em Lisboa, com esse material que veio. A gente não se pode reduzir ao ser científico ou não ser científico o aproveitamento que foi feito desse material, não é? Foi feito do ponto de vista pedagógico, inclusive, isso tem um lado de riqueza humana, não é? Nesse tipo de aproveitamento. Do ponto de vista tecnológico da saúde, impressiona o que se fez. Toda a medicina e a farmácia era baseada na botânica. Então, esse material todo que veio para cá, e na correspondência do Alexandre se encontra uma série de sinais, de respostas, de perguntas das pessoas para ele, de resposta dele para as pessoas, sobre a utilidade de algumas plantas, seja para uma doença, seja para outra, seja para as diversas os diversos tratamentos que se pudesse ter, tanto do ponto de vista da saúde, né, quanto do ponto de vista de outras aplicações, né, do cosmético, né, do conforto, né, e porque toda a medicina na época estava baseada, né, na botânica, daí a importância que não se pode também negar. E do ponto de vista científico, a descoberta de novas espécies do reino vegetal e animal com classificação científica dentro do sistema binário lineano, vigente em vias de consolidação na época, e aplicações imediatas em diversos campos da atividade tecnológica e industrial. O vestuário, a cerâmica, o Alexandre leva daqui semente de cânhamo, experimenta, quer dizer, as trocas são muito intensas. O fazer ciência na época não era o fazer ciência no ar, era construir conhecimentos a partir dessa experimentação e dessa relação direta com a natureza. E aqui, Lisboa é muito rica do ponto de vista, eu estou aproveitando muito essa viagem minha aqui, porque eu vou, por exemplo, ali no Rato, do lado, essa semana, numa cervejaria que se chama Real Fábrica, onde foram as fábricas de seda e as fábricas gerais de metalurgia, de preparação de pessoas completamente ligadas à cerâmica, não é? A cerâmica do Vandelli funciona originalmente lá, do Vandelli, que o Vandelli depois passa a administrar, ela funciona lá, criando inclusive um estilo imagético, não é? Que está lá. Isso está marcado na geografia da cidade, hoje representado por um espaço. A cervejaria ainda tem um restaurante amplo, o espaço dá para a gente viajar, digamos assim, né, mentalmente, no que teriam sido aquelas construções. Sem falar que o prédio todo é um prédio muito grande do ponto de vista do que teria sido a formação que as pessoas receberam com esses materiais vindos, coletados nesse ponto de vista. E do ponto de vista epistemológico, quer dizer, ciência, arte e religião não só é aprendidos pelo Alexandre, como é praticado na percepção que ele tem,
na formação escolástica que ele tem e na coleta do material que ele faz. Por isso que os relatórios dele são ricos. Ele passa uma angústia muito grande em explorar o material que ele coletou, porque essa visão holística não é fácil de você desenvolver. E a quantidade de informação e de conteúdo que ele tinha era muito forte. E é um conteúdo epistemológico que, se já havia essa preocupação científica cartesiana em que corpo e alma e sentimento está separado, nele ainda era presente. E eu acho, e hoje nessa história de retornar ou de reconstruir formas do pensamento complexo, né, que tem sido explorados por alguns teóricos da ciência, como Edgar Morin, né, como o próprio Boaventura de Sousa Santos aqui, esse elemento é um elemento importantíssimo e que pode ser inspirado no material do Alexandre Rodrigues Ferreira. Do ponto de vista cultural, né, a arte pictórica que, né, foi explorada muito bem essa tarde aqui. Musical, ele coleta instrumentos musicais que enriquece, não é, a percepção de sons e de formas de tocar instrumentos que se faziam, né? Escultural, do ponto de vista de como se fazer, né, o molde, e do ponto de vista arquitetônico, né? O fato de estar andando aqui, por exemplo, com a professora Elna, né, foi verdadeiras lições nas interpretações que ela faz, das possibilidades e dos usos que eram feitos e que o Alexandre registra no seu material, né? Através dos seus desenhadores e há coisas lá que numa viagem, que eu não sei se o professor Miguel chegou a ver, tem coisas que, por exemplo, na fazenda do sogro do Alexandre Rodrigues Ferreira, tem uma obra construída naquele período e que há uma discussão se o Lande não teria ou não tido uma participação naquele desenho. É um material que existe ainda, é uma peça belíssima que eu conheço, está na ilha de Cotijuba, belíssima, e que estaria numa das pranchas do Alexandre que a gente não encontrou aqui, possivelmente está numa dessas pranchas que estejam lá no Rio de Janeiro. Então, a participação dele nessas coisas inspira elementos fundamentais, né? Então, para essa reflexão, pranchas demonstrativas de processos construtivos inovadores, novos pigmentos, como estão sendo discutidos aí pela Ana Maria, aprimoramento da arte do registro científico, né? Também, porque as próprias maneiras de fazer o desenho implicava em um tipo de preocupação que era a preocupação do ensino. Eu próprio estudei agronomia e nós éramos obrigados a desenhar. Eu aprendi botânica desenhando os elementos da flor, para aprender como se faz a classificação botânica. Aprendi a desenhar os insetos, né, o aparelho bucal dos insetos. Então, até hoje tenho guardado os meus desenhos, porque essa parte era fundamental. Quer dizer, fazer o desenho científico, compreender como funciona aquela arquitetura das flores e dos insetos, com as suas diversas funções, isso é uma coisa importantíssima, e nós estamos perdendo isso com a vulgarização, né, do uso da fotografia e tal, sem a percepção de muitas vezes, sem se poder construir aquilo que você possa ter como percepção de um determinado objeto. Então isso é também um elemento que pode ser fundamental nos processos educativos nossos. Depois, bom, já coloquei ali o aumento, a imagética influenciada pela estética das exicatas nos herbários, a gente andou vendo. Eu vi uma peça do Vandelli recentemente que, a mim, dá a impressão de que tem uma influência desse desenho científico, né? E possivelmente isso é uma filão ainda a ser descoberta. Assim, e também na área musical, com instrumentos e sons até então desconhecidos, ousados de forma diferenciada e em momentos diferenciados. Essas coisas têm muito a ver com o ritual, né? Como o Pedro falou aqui, o paricá, como muitas dessas ervas que dão algum tipo de efeito diferenciado no corpo, muitas vezes elas são feitas, o uso é feito dentro de momentos cerimoniais. Então, isso também tem que ser compreendido, portanto, não apenas do ponto de vista farmacológico, mas do ponto de vista de como aquela comunidade ou aquele grupo utiliza aquele tipo de medicação. E na contemporaneidade, o caráter científico pode ser revitalizado pela análise do material físico existente. Quer dizer, é curioso, às vezes quando eu vejo esse debate que leva a uma diminuição ou a uma degradação do trabalho do Alexandre Rodrigues Ferreira, eu fico me perguntando até que ponto isso é válido com os instrumentos que a gente tem hoje. Quer dizer,
um material coletado de mineral, de botânica, zoológico ou antropológico, lido com os olhos e os instrumentos que nós temos hoje, pode ser uma leitura que vai muito além do que era possível se fazer na época. Um pedacinho de uma planta que esteja lá no arquivo histórico, no herbário histórico da professora Ana, pode nos dar os elementos de DNA para uma leitura. Hoje não são apenas herbários Exatamente. de plantas, exsicato significa depois de seco. Não é apenas um material depois de seco, é um material do qual eu posso recuperar a estrutura genética. Então ele é um banco genético, ele tem um valor, inclusive econômico, que é muito mais forte do que se imaginava do que se tinha na época, que muitas vezes era decorativo, né? Era trocado muitas vezes entre as famílias, entre os nobres, ou usado como material meramente didático. Não é só isso, né? É um material que, do ponto de vista da ciência contemporânea, tem um outro tipo de valor. Depois, a dispersão institucional e geográfica como um obstáculo a ser superado para dar visibilidade ao acervo é uma constatação, mas que a gente já teve aqui algumas propostas que nós vamos tentar materializar, e eu acho que eu vou sair muito feliz daqui se a gente conseguir cravar alguns pontos de contato entre nós daqui para frente a partir dessas identificações, e fazer com que os próximos que venham fazer pesquisa a respeito desse assunto e outros possam ter os seus caminhos encurtados e possam, portanto, ir mais além por ter tido acesso a esse material. Então, a necessidade de superar problemas diplomáticos para o avanço da ciência nos países lusófonos, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Eu mesmo vou acionar na minha universidade os dispositivos que sejam necessários para que a gente possa fazer as trocas mais intensas entre a gente. Eu estou convencido disso. Acho que nós podemos aproveitar muito, tanto nós do Brasil como vocês de Portugal, nesse tipo de relação, mas isso depende de um tratamento diplomático, do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista mesmo das relações entre países, que nós precisamos investir. E que o Alexandre, eu acho que é um elemento inspirador disso, né? Porque é um sujeito que nasce no Brasil, vive em Portugal, mas que não tem esse peso, não é? de ser luso-brasileiro, como nós não devemos ter o de ser cidadãos do mundo, né? Então, a valorização de esforços a ser historicamente reposicionados em tempo de democracia como valor universal. Aqui eu queria contar rapidamente uma experiência que eu tenho feito parte de um grupo que se chama Reflora, que trabalha nessa área da botânica, cujo objetivo tem sido disponibilizar na internet todas as informações presentes nas exicatas dos grandes herbários do mundo. E queria pedir permissão aos colegas daqui para a gente, e vamos continuar essa negociação, de fazer isso com Portugal também. Quer dizer, Paris já colocou todo esse material, todo o material do Museu Nacional de História Natural de Paris está disponível na internet, qualquer pessoa pode acessar online. O Museu de Kiel está fazendo isso. No Brasil nós temos 26 grupos de pesquisadores com os seus alunos de doutorado, ajudando a fazer o escaneamento dessas informações, como eles devam ser, para ser colocado disponível. Não precisamos levar o material para canto nenhum, o material fica onde eles estão, ajuda-se a conservar da melhor maneira possível, investe nisso, mas a informação, que ela seja disponibilizada para as pessoas. Então, esse é um investimento que eu acho que a gente pode fazer, é uma coisa que está acontecendo concretamente no caso da botânica, eu acho que é uma coisa que pode acontecer concretamente no caso dos documentos, no caso dos outros materiais que a gente possa ter para disponibilizar. E vejo que nós temos muitas possibilidades ainda inspiradas na Alexandre, que nos unem em termos de cultura, né? Seja na língua, nas artes, na educação, na música, na arquitetura e na história. Aqui eu coloco muita história, porque a professora Adelina nos acolheu, e de fato o que nos une é essa nossa história, né? de países e de espaços que sempre tiveram, né? Desde o período de contato no século XVI, muito intensamente, muito fortes, e do qual, se antes eu tinha uma certa dificuldade com isso, hoje eu me sinto muito confortável em Portugal, e gostaria que vocês, estando lá e eu podendo receber, que vocês também estivessem. Vou fazer questão disso, de retribuir esse calor humano, né, essa cordialidade que eu recebi aqui em Lisboa, e do ponto de vista acadêmico, que a gente possa passar isso para as futuras gerações, para os meus alunos, para os alunos de vocês. Acho que essa fraternidade acadêmico-científica e de países, eu acho que ela é uma coisa que só nos faz crescer, né? Em termos de considerações finais, eu apenas estaria repetindo do valor inconteste pela densidade do trabalho do Alexandre Rodrigues em todas as dimensões. A minha proposição
e já tem aqui incorporar algumas outras, é de criação de um grupo de referência para aprofundamento e visibilidade da obra de Alexandre Rodrigues Ferreira e outros no contexto do século XVIII e na contemporaneidade. Que o nosso seminário seja um seminário permanente. Eu vou propor e vou tentar realizar no ano que vem, no Brasil, em Belém do Pará, um seminário mais amplo. Eu gostaria de contar com a presença de todos vocês. E gostaria que, inclusive, nós vamos envolver o pessoal da França, porque nós já tivemos lá e temos pessoas muito abertas para esse tipo de relação, e de outros países que, acaso tenham material do Alexandre Rodrigues Ferreira interessados nele, queiram fazer. E queria propor também, nós tivemos aqui estamos tendo momentos muito ricos, né? Nós temos uma revista no nosso núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural que se chama Agriculturas Familiares, e eu mesmo dou uma disciplina no mestrado nosso que se chama Natureza, Agricultura e Arte, e acho que isso tem tudo a ver com o que a gente tem feito aqui, com todo esse debate. Eu queria propor aos que apresentaram aqui e a outros que têm conteúdos, a gente ainda não fez o contato e a incursão que devia ter feito aqui em Portugal, com as outras instituições, e articular com elas para nós publicarmos um número dessa revista a partir do produto dessa nossa estada aqui, desses seminários, né? Eu tenho feito um esforço já com os colegas do museu fazendo isso, mas Ana Maria, outras pessoas que estejam interessadas, eu vou lançar um edital para publicação dessa revista, né, em articulação com a editoria da revista, da qual eu faço parte. Tenho certeza que isso será muito bem acolhido, e continuarmos, né, esses seminários da maneira mais produtiva, que é a gente se encontrando, né, e trocando as experiências, o que a gente possa ter de hoje para frente. Por isso que eu considero hoje realmente um dia histórico. Eu estou entendendo hoje como um dia em que a gente começa um grupo de referência do Alexandre Rodrigues Ferreira, em que as pessoas possam trocar informações e voltar a se rever. Então era isso que eu tinha para dizer.